Conta-se a história de um grande banquete que tinha sido realizado numa cidade. Este banquete foi uma festa, na verdade, uma festa de elite, onde lá só encontrava-se figuras, pessoas importantes daquela cidade. E o convite era espalhado para toda a cidade para se fazer presente. E cada um que chegava naquele lugar apresentava o seu bilhete e entrava. E um certo jovem estava disposto a participar naquela festa, mas ele não teve bilhete. Foi ter com a segurança, foi ter com o grupo organizador daquela festa tão grande, e eles disseram que só existia uma oportunidade para que ele pudesse entrar naquela festa. Disseram para que o jovem pudesse voltar no dia da festa e pudesse vir preparado para responder uma pergunta e entrar na festa. O jovem, tão ansioso, tão feliz, voltou para casa, preparou-se, armou-se, e o dia marcado ele foi para lá. As pessoas chegavam, mostravam seu bilhete e entravam. E aquele jovem chegou tão ansioso, foi a última pessoa, e perguntaram para ele o bilhete. Ele não mostrou o bilhete porque não teve, e explicou a situação dele. Os seguranças levaram ele até uma sala. Chegado àquela sala, o jovem foi colocado numa cadeira e na sua frente estava lá uma mesa com uma tigela. Dentro daquela tigela esteve ali raízes de certas plantas. E dizem para o jovem: olhe com atenção essas raízes. Ele olhou e perguntaram para ele: estás preparado para responder às questões? O jovem disse: claro que sim, estou preparado. Então, o responsável tira uma raiz da tigela e pergunta para ele: de que planta pertence esta raiz? O jovem, sem palavras, não conseguiu identificar a planta que pertencia àquela raiz. E isso nos chama a atenção o livro de Mateus 7,16, que diz que vocês os reconhecerão pelos frutos que eles produzirem. Ninguém consegue colher bons frutos das pessoas más, assim como ninguém consegue colher uvas dos espinheiros ou figos do cardo selvagem. Ninguém consegue colher uvas nos espinheiros, assim como ninguém consegue colher mangas na papaieira. Ninguém consegue colher mamão numa terra. Nós precisamos prestar atenção que nós somos reconhecidos pelos nossos frutos. Assim como aquele jovem não conseguiu identificar a planta, a partir da raiz, nós conseguimos perceber que é tão necessário que nós possamos produzir os frutos, porque as plantas são identificadas não pela raiz, mas sim pelos seus frutos. Por isso, para aquele jovem foi difícil e acabou perdendo a festa, porque ele não conseguiu identificar a raiz, a planta que pertencia. E este livro de Mateus nos chama a atenção que nós, como cristãos, nós devemos ser identificados, devemos ser conhecidos pelos nossos frutos. E quando nós seguimos versos abaixo no livro de mesmo Mateus 7,17, ele diz que a árvore boa produz bons frutos e a árvore má produz frutos ruins. E nós conseguimos ver que nós, como cristãos, somos recomendados para que possamos produzir frutos bons, frutos dignos de arrependimento. Somos recomendados para que nós possamos produzir frutos de arrependimento. E esses frutos são os frutos do Espírito Santo. Quais são os frutos do Espírito Santo? Os frutos do Espírito Santo se encontram no livro de Gálatas. O livro de Gálatas 5, 22 a 23 tem uma lista de frutos que nós devemos produzir na nossa vida. Quando nós tomamos a leitura, diz que mas o fruto do Espírito Santo produz amor, alegria, paz, paciência, ternura, bondade,
fidelidade, humildade e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Esses são os frutos do Espírito Santo. São frutos que um cristão deve produzir. Nós precisamos ter amor para com a família, amor para com o seu trabalho, seus colegas, seus amigos, seus filhos, seus pais, seus irmãos. Nós precisamos mostrar esse amor em todo canto. Nós precisamos ser felizes, alegres. Nós precisamos ter paz conosco mesmo. Nós precisamos ter paciência. Precisamos ser humildes e perseverantes. Nós precisamos seguir aquilo que é a palavra de Deus com muita paciência, porque essa caminhada é longa. Nós precisamos da humildade, porque nós precisamos suportar injúrias. Nós precisamos da bondade, nós precisamos da fidelidade, porque esta caminhada é feita com fé. E esta fé deve se fazer sentir na nossa vida. Nós somos chamados a atenção para que nós possamos nos despir do velho homem e passarmos a ser uma nova criatura em Jesus, produzindo os frutos do Espírito Santo. A pergunta que surge para ti nesta hora é a seguinte: você produz os frutos do Espírito Santo? Se não produz os frutos do Espírito Santo, o que estás à espera? O que estás à espera para que possa produzir esses frutos? E devemos nos lembrar que esses frutos são produzidos a partir do Espírito Santo. E se nós não temos o Espírito Santo, será impossível produzirmos esses frutos. Por isso a palavra de Deus nos chama a atenção para que nós possamos mostrar os nossos bons frutos. E se nós não produzirmos esses frutos do Espírito Santo, nós iremos correr um grande risco. Qual é o risco que nós iremos correr? Quando nós acompanhamos a leitura no livro de Mateus, Mateus 7, 19, aí nos mostra um perigo eminente, patente, visível, claro, neste verso. Ele diz o seguinte: toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Nós precisamos adubar. Nós precisamos adubar a nossa terra onde nós estamos, para que nós possamos produzir bons frutos. Porque se nós não produzirmos esses bons frutos, seremos cortados e jogados fora. Deus te chama hoje para que você possa recomeçar uma nova história na vida. Possa adubar a sua terra para que possa produzir bons frutos, para que possa ter a oportunidade de viver com Ele eternamente. Se ainda não está inscrito nesse canal, pedimos que possa inscrever-se, ativar o sininho de notificações para que possa receber qualquer informação que nós possamos lançar no nosso canal. Esta é a meditação de hoje. Em nome de Jesus, entregamos essa hora. E amém.